Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo. Hoje eu trago mais uma mensagem abençoada para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sino da notificação, curta, comenta, compartilhe, envie para outras pessoas essa mensagem para que elas também sejam edificadas e abençoadas, tá bom? A mensagem que eu trago hoje, ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Vamos à leitura? Versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distavam de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para o que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito de Jesus, o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécio, ó tardes de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam a congregação, os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que aconteceram no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, aqui está a sua palavra, Deus. Entrego em suas mãos, que ela venha nos abençoar, nos fortalecer, trazer conhecimento acerca do Senhor e que ela venha edificar as nossas vidas. Abençoa esta pessoa que está assistindo a esse vídeo, o lar dela e a todos que tiverem contato. Deus, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. A mensagem que eu trago hoje vem falar de uma poderosa mudança de vida. Aqueles homens, quando passaram por esse acontecimento, Jesus tinha sido já crucificado, o terceiro dia já havia chegado, e eles estavam desesperados, tristes, desolados, porque o Cristo ainda não havia aparecido. E diante de toda aquela preocupação, diante de toda aquela tristeza, eles acabaram deixando de enxergar que Jesus estava ao lado deles.
indo eles para outra cidade, já saindo de Jerusalém por conta de toda a perseguição que estava acontecendo ali, e eles estavam realmente fugindo e tristes, se perguntando o que eles fariam agora, se perguntando como a vida deles seriam, e Jesus o tempo todo ali do lado deles, caminhando com eles, mas sendo que eles já não estavam enxergando, eles estavam com tanto medo e eles estavam tão preocupados com tudo que estava por acontecer, com tudo que já tinha acontecido, e eles ainda assim não conseguiram enxergar Jesus Cristo ao lado deles, conversando com eles, caminhando com eles. E assim eu trago essa reflexão para você. Às vezes o problema que tem passado, às vezes o que tem acontecido tem cegado tanto seus olhos, tem fechado tanto seus olhos, seu entendimento, que você já não consegue mais enxergar Jesus do seu lado. Você se pergunta o que vai fazer, como é que vai ser a sua vida, e agora que está tudo perdido, e agora a perseguição aumentou, a preocupação, o medo que está tomando toda essa situação tem feito com que você já não enxergue Jesus caminhando do seu lado. A sensibilidade já não acontece mais. Você deixou a preocupação vencer. E foi o que aconteceu com esses homens. A preocupação deles era tão grande que eles já não haviam mais visão, já não enxergavam mais. E os olhos deles para exposição da palavra, porque Jesus havia dito anteriormente que ele iria ressuscitar, que ele iria voltar. E aqueles homens, parece que eles esqueceram da palavra de Deus, de que Jesus havia dito. Então eles deixaram-se tomado de preocupação, deixaram-se tomado de tristeza, deixaram-se tomado da desesperança, da incredulidade. E assim que acontece, quando nossos olhos eles estão fechados, a gente não enxerga mais. Por isso que quando acontece isso, nós devemos parar, respirar, sentar, para que a gente possa enxergar Jesus, para que a gente possa voltar a ouvir a palavra dele. Aí sim, quando os nossos olhos estão abertos para a palavra de Jesus, aí não há mais preocupação, não há mais tristeza, não há mais desespero, não há mais incredulidade, porque os nossos olhos voltaram a se abrir para Cristo, né? E o coração deles, enquanto eles caminhavam, eles não perceberam, mas o coração não ardia, porque já tinha sido tomado pela preocupação. Quando Jesus está conosco, nosso coração arde, nosso coração queima, a gente sente aquele prazer dentro de nós, a gente sente aquele fogo ardente do Espírito Santo, porque a presença de Cristo, a presença de Deus em nossa vida nos traz um conforto, nos traz uma sensação inexplicável, um calor dentro de nós. É como se alguém verdadeiramente estivesse nos abraçando, estivesse nos trazendo nos aquecendo, porque assim quando nós estamos na presença de Deus. E depois, quando eles sentaram, começaram a entender que era o Cristo, quando a visão deles abriu, quando eles relaxaram um pouco mais naquele momento em que eles estavam se alimentando, eles puderam perceber Jesus, porque quando você se acalma, você enxerga. É quando Cristo, você consegue perceber que a todo tempo que você estava nessa caminhada, Jesus estava do seu lado, sendo que as preocupações não deixaram você enxergar. Aí eles enxergaram Jesus, ficaram felizes, ficaram eufóricos,
logo levantaram e foram correndo, voltando para a cidade deles para anunciar o que eles tinham visto, para anunciar que realmente o Cristo havia ressuscitado. E é assim quando Jesus reacende em nossas vidas. A gente quer sair correndo para anunciar o Cristo em nossas vidas, para anunciar que Ele está vivo em nós, para falar das maravilhas dele em nossa vida, né? E eles voltaram anunciando, eles voltaram para a cidade, mesmo o medo que tinham já não existia mais, a coragem voltou, eles não se preocuparam mais com as perseguições, e o que eles mais queriam era anunciar Jesus na vida deles. O que eles mais queriam era: tivemos um encontro com Cristo. E assim eu te convido, tenha um encontro com Jesus Cristo. Deixe Ele entrar na sua vida. Abra os seus olhos, porque Ele está do seu lado. Receba Jesus na sua vida, para que o fogo do Espírito Santo te aqueça e te levante de uma tal forma que você queira sair correndo, anunciando para todo mundo Jesus em você. Se você ainda não tem Jesus Cristo, essa oportunidade que eu te dou, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você seja transformado, renovado e abençoado. Tá bom? Fique com Deus. Eu oro e peço que essa mensagem tenha tocado no seu coração, que essa mensagem tenha sido recebida por você, e clamo que Jesus toque no seu coração, que Ele se revele para você e que você entenda que o melhor caminho que se tem é o caminho de Cristo. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau.